Mesmo que você se dedique a auxiliar alguém, sem a motivação para mudar, seus esforços serão em vão. O orgulhoso Épicos argumentou que são nossas reações, e não os eventos em si, que moldam nossas emoções. Você sempre esteve lá para apoiar os outros, o que é uma qualidade rara nos dias de hoje. No entanto, é crucial perceber que não importa o quão nobres sejam suas intenções, se a pessoa não estiver aberta a mudanças, seus esforços serão em vão, independentemente do suporte que você ofereça. Antes de investir sua energia em situações que podem parecer insolúveis, é essencial verificar se está inscrito em nosso canal. Não perca conteúdo valioso. Antes de começarmos, confirme sua inscrição. E se gostar do que vê, clique no botão like. Mais importante ainda, deixe seu comentário para que este vídeo alcance mais pessoas. Vamos iniciar com o primeiro tipo de pessoa que talvez você não queira ajudar. Existem aqueles que vivem em realidades fictícias, construindo alternativas no cerne da experiência humana. Esses indivíduos criam narrativas próprias, aderindo à ilusão como verdade. Tecem um tecido de engano para vestir suas vidas, afastando-se de uma busca estoica de autoconsciência e transparência interior. Optam por mascarar suas inseguranças e medos com fantasias reconfortantes. Essas criações imaginativas servem como refúgio e jaula, onde o verdadeiro estado das coisas é continuamente remodelado para alinhar-se com suas esperanças pessoais. É uma valsa sutil e perigosa com a realidade, onde a aposta é o seu eu genuíno. Mas o que acontece quando as fachadas são removidas e a realidade emerge em sua forma crua? Essas ilusões perduram, ou somos inevitavelmente obrigados a enfrentar os medos e as evitações que abrigamos. Pensar sobre essas realidades fictícias não é apenas uma questão de curiosidade, mas um chamado para reconhecer e reavaliar nossas próprias autenticidades. É uma proposta para olhar além das charadas e descobrir o valor de levar uma vida que corresponda ao mundo tangível, apesar de suas imperfeições. Os sábios do estoicismo transmitiram que devemos confrontar nossas imperfeições para amadurecer. O enigma com essas almas é que suas raízes em contos fictícios são tão profundas que negam outros pontos de vista. Ignoram o fato de que nossas mentes têm a capacidade de transformar nossa percepção da realidade, percebendo-a através do prisma de nossos sentimentos em vez de sua manifestação real. Na maioria das vezes, esse comportamento não decorre da malevolência, mas de um padrão de autoengano enraizado em traumas profundos ou um desejo intenso de aprovação que distorce a percepção da existência. Esses desafios podem tê-los levado a criar um santuário fantástico para a sobrevivência emocional. Auxiliar esses indivíduos representa uma tarefa difícil, pois construíram barreiras mentais robustas. Mesmo ao tentar iluminá-los com a realidade, eles se defendem com raciocínios que desmoronam sob o escrutínio da realidade. Apesar das evidências flagrantes, manipular os fatos para se adequar à sua ficção aceita torna a transformação genuína possível, apenas se eles reconhecerem os erros em sua lógica, um processo que normalmente requer a ajuda de um profissional psicológico experiente. Isso reflete a dinâmica no discurso político atual, onde as pessoas se apegam às suas doutrinas, ignorando erros racionais e persistindo em suas convicções de estar certas. Em segundo lugar, há os oportunistas que compreendem os outros com uma profundidade que vai além da superfície. Incorporamos um dos atributos mais louváveis da humanidade. Os estoicos, em sua sabedoria atemporal, valorizavam a arte de ver o mundo através das lentes da empatia, abraçando os sentimentos dos outros com o coração aberto, desprovido de preconceitos. Essa prontidão para compreender o contexto emocional de alguém é uma virtude que eleva o espírito. No entanto, essa virtude pode ser mal interpretada por alguns como uma abertura para a exploração. Alguns distorcem o conceito de empatia, vendo na generosidade do outro uma vulnerabilidade a ser explorada, assumindo o disfarce de amizade com motivos egoístas. Então, como distinguir o amigo genuíno do aliado fingido? A chave está na observação vigilante de suas ações. Um amigo fiel busca apoio em momentos de verdadeira necessidade, exibindo uma troca mútua de respeito e cuidado. Em contraste, os oportunistas expõem, através de um padrão consistente de pedidos e favores, muitas vezes por situações triviais ou aquelas que poderiam resolver por si mesmos.
A frequência e a natureza de seus apelos são indicadores claros de seus reais motivos. Ao interagir com os outros, é crucial que a empatia não nos cegue para a realidade de suas intenções. Devemos unir a generosidade do coração com a mente cautelosa, assegurando que nossa compaixão não seja mal aplicada, mas direcionada àqueles que valorizam e retribuem. Alguns indivíduos possuem uma habilidade quase artística para induzir culpa em outros. Inicialmente, eles podem ostentar suas qualidades, perguntando se você poderia fazer algo por eles, sugerindo que, sendo um bom amigo, você poderia ajudar ocasionalmente. É comum amigos buscarem ajuda de vez em quando, mas esses indivíduos pedem ajuda mesmo em situações que poderiam lidar de forma independente. Eles não consideram o seu tempo valioso. Encontrar-se concordando com suas demandas, contra o seu melhor julgamento, é uma situação precária. Eles sabem como fazer você se sentir errado por recusar, e mesmo após incontáveis resgates, não mudam, acreditando sempre que haverá alguém para socorrê-los. É aconselhável considerar se afastar desses indivíduos sem remorso, pois o seu próprio bem-estar e responsabilidades devem ser suas principais preocupações. Em terceiro lugar, há os egocêntricos, aqueles tão absorvidos em si mesmos que parecem acreditar que o universo gira em torno de sua autoadoração. Este é um traço intrigante e muitas vezes desgastante da natureza humana. Na jornada da vida, é inevitável encontrar aqueles para quem o eu é o pivô em torno do qual todas as órbitas da realidade perceptível giram. Eles vivem na ilusão de que cada evento, cada sussurro do destino, reverbera devido à sua presença. Imaginem uma cena em que você compartilha suas frustrações sobre o trânsito caótico da cidade. E lá está o indivíduo egocêntrico diminuindo sua queixa com uma espécie de desprezo casual, simplesmente porque eles não estavam presos naquela teia congestionada. Ou quando compartilha uma notícia animadora sobre um novo emprego garantido, a mesma pessoa rapidamente lança uma sombra sobre suas boas novas, desvalorizando o caminho estagnado de sua própria carreira. Este comportamento pode ser comparado ao vampirismo emocional, onde sua energia e alegria são drenadas para saciar o vazio insaciável de suas necessidades e dramas. Diante dessa realidade, questiona-se se vale a pena ficar com alguém tão absorvido em si mesmo. E mais crucial ainda, se possuímos a força interior para exigir que tal indivíduo reconheça e valide os sentimentos dos outros. É vital entender que, não importa o quanto nos comprometamos a ajudar alguém no caminho do autoaperfeiçoamento, se a pessoa em questão é resistente a mudanças, provavelmente permanecerá estática em seus hábitos. Da mesma forma, se estivermos em um caminho de crescimento pessoal e aqueles que nos rodeiam nos enchem de negatividade, constitui um obstáculo ao nosso progresso. Em algumas situações, a sabedoria reside em saber quando se proteger e possivelmente se distanciar daqueles cuja presença não enriquece mais o emocional. Em quarto lugar, há aqueles que não reconhecem suas falhas, que nunca assumem a responsabilidade por suas ações, nunca pedem desculpas ou admitem erros, mostrando uma falta de autocrítica e humildade, virtudes que filósofos como os estoicos consideravam cruciais para o desenvolvimento. Para eles, a culpa está sempre em outro lugar, nunca neles mesmos. Eles podem atribuir um resultado negativo ao azar em vez de procurar falhas pessoais ou externas. Eles habitam um mundo onde o reflexo de suas próprias ações parece distante e inacessível, onde nunca são os culpados por seu próprio infortúnio. Esta perspectiva desafia diretamente os ensinamentos estoicos, que enfatizam a importância da autocrítica e humildade como pilares fundamentais para o crescimento pessoal. Os estoicos ensinam que devemos confrontar nossas próprias deficiências com a mesma equidade com que aceitamos os caprichos da natureza. É vital entender que o mal não é absoluto e dominar aqueles que fogem da responsabilidade, pois suas ações mostram uma resistência à introspecção, uma recusa em reconhecer que a imperfeição é uma parte intrínseca da condição humana. Os estoicos exortam-nos a assumir total responsabilidade por nossas ações e a entender que o erro, quando reconhecido e contemplado, é um poderoso professor. Diante do fracasso, em vez de procurar alguém para culpar, a filosofia estoica nos aconselharia a examinar as causas internas e externas com igual medida. Se decidirmos nos afastar, não é com um coração pesado de ressentimento, mas com a compreensão estoica de que nossa paz interior e o progresso não devem ser comprometidos por outros. No quinto ponto, levanta-se uma preocupação legítima sobre aqueles que não se preparam para o futuro
preferindo viver em um estado perpétuo de contentamento com o presente. Esse ponto de vista contrasta com os princípios estoicos, que, embora valorizem a importância de viver no presente, também reconhecem a necessidade de se preparar para o futuro através de ações conscientes. O estoicismo atual nos ensina a abraçar e apreciar o presente sem descurar a natural progressão das coisas, incluindo a inevitável passagem do tempo e a transitoriedade das circunstâncias. Sêneca, um notável estoico, aconselhou que devemos reunir toda a nossa alma para prever o futuro, mesmo quando toda a alma está concentrada no presente. Essa prontidão deve ser uma extensão natural do foco e da dedicação que aplicamos ao presente. O potencial de visão em outros e o desejo de que vejam isso em si mesmos são um reflexo da compaixão humana, possa ser forçado de fora. Embora possamos oferecer suporte e perspectiva, os estoicos nos lembrariam para não nos deixarmos perturbar excessivamente pelas falhas dos outros ou pela recusa deles em mudar. Devemos aceitar que não controlamos as ações de outras pessoas, apenas as nossas. A própria mudança deve vir de dentro, e muitas vezes o sofrimento e as dificuldades são catalisadores que levam as pessoas à introspecção e ao desejo de mudança. Portanto, a dureza de aprender com as próprias experiências mencionadas no texto pode refletir os ensinamentos estoicos de que as dificuldades da vida oferecem valiosas oportunidades de crescimento pessoal. Às vezes, o aprendizado mais eficaz vem confrontando diretamente as consequências de nossas próprias escolhas. No 9º ponto, aborda-se a resistência à aprendizagem e à mudança. Os estoicos viam essa resistência como barreiras significativas à moral e ao progresso intelectual. A sabedoria estoica incentiva a reflexão interna honesta, autoavaliação e disposição para se adaptar e aprender com as experiências da vida. Epicteto, um dos estoicos mais notáveis, argumentou que deveríamos ser abertos a reexaminar nossas crenças e atitudes. Ele defendeu que não deveríamos temer a autocorreção, pois o verdadeiro aprendizado vem da capacidade de mudar e melhorar. Marcos Aurélio também escreveu sobre a importância de estar aberto a novas ideias e perspectivas, não sendo obstinado em nossas próprias opiniões. Ao lidar com aqueles resistentes à aprendizagem e à mudança, a abordagem estoica não seria forçar a transformação, mas liderar pelo exemplo através do próprio comportamento. Os estoicos sugeririam praticar empatia, tentando entender por que essas pessoas se apegam a certas crenças ou comportamentos. Ao abordar discussões sobre mudanças, seria sensato respeitar a perspectiva deles. Por mais estoica que seja a filosofia, ela também reconhece que há coisas além do nosso controle, incluindo as atitudes e escolhas dos outros. Portanto, pode ser apropriado aceitar que, apesar dos nossos melhores esforços, algumas pessoas podem precisar vir ao conhecimento e à vontade de mudar em seus próprios caminhos e cronogramas. Isso não significa desistir delas, mas respeitar sua jornada e estar disponível para ajudar quando estiverem abertas a mudanças. Como um bom estoico diria, preocupe-se menos em convencer os outros a mudar e mais em ser um exemplo de mudança positiva que deseja ver. Pode ser imposta externamente, embora possamos fornecer apoio e perspectiva. Os estoicos nos recordariam para não nos deixarmos excessivamente perturbar pelas falhas alheias ou pela recusa em mudar. Devemos reconhecer que não controlamos as ações dos outros, apenas as nossas. A mudança deve brotar internamente, e frequentemente o sofrimento e as dificuldades são os catalisadores que levam à introspecção e ao desejo de mudança. Logo, a robustez no aprendizado com experiências pessoais, mencionada no texto, pode refletir os ensinamentos estoicos, indicando que as adversidades da vida oferecem oportunidades valiosas de crescimento pessoal, sendo que o aprendizado mais eficaz muitas vezes ocorre ao enfrentar as consequências de nossas próprias escolhas. No 8º ponto, para aqueles com expectativas de privilégio, a antecipação de privilégios não merecidos vai de encontro à ética de trabalho e ao foco no autodesenvolvimento característicos da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que o valor de um indivíduo não se origina de privilégios inatos ou expectativas de tratamento especial, mas sim do cultivo de virtudes pessoais como sabedoria, justiça, coragem e temperança. Epicuro salientou a necessidade de esforço para ser merecedor do que se deseja,
destacando que o sentido de direito sem esforço correspondente é uma ilusão e fonte de insatisfação, concepção que Marcus Aurelius frequentemente abordava em suas reflexões sobre a importância de viver em conformidade com a natureza e permanecer humilde, independentemente da posição. A nona questão aborda a resistência à aprendizagem e à mudança, algo que os estoicos viam como barreiras significativas à moral e ao progresso intelectual. A filosofia estoica de desenvolvimento pessoal encoraja a reflexão interna honesta, autoavaliação e disposição para se adaptar e aprender com as experiências da vida. Epicuro, notável estoico, argumentava a favor de estar aberto a reexaminar crenças e atitudes, defendendo que não devemos temer a autocorreção, pois o verdadeiro aprendizado vem da capacidade de mudar e melhorar. Marcus Aurelius também ressaltava a importância de estar aberto a novas ideias e perspectivas, não sendo obstinado em opiniões próprias. Para lidar com aqueles resistentes à aprendizagem e à mudança, a abordagem estoica envolveria liderar pelo exemplo, praticar empatia e abordar discussões sobre mudanças respeitando a perspectiva dessas pessoas. A filosofia estoica reconhece que há coisas além do nosso controle, incluindo as atitudes e escolhas dos outros. Portanto, pode ser apropriado aceitar que, apesar dos melhores esforços, algumas pessoas podem precisar de tempo para adquirir conhecimento e vontade de mudar em seus próprios termos. Isso não implica desistir delas, mas sim respeitar sua jornada e estar disponível para ajudar quando estiverem abertas a mudanças. Como um bom estoico diria, preocupe-se menos em convencer os outros a mudar e mais em ser um exemplo de mudança positiva que deseja ver. Em resumo, a filosofia estoica oferece uma abordagem poderosa para enfrentar os desafios da vida, cultivar a resiliência e buscar a autenticidade pessoal. Ao internalizar os princípios estoicos, podemos não apenas navegar pelas incertezas, mas também prosperar em meio às adversidades. Lembrando que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de moldar nossas percepções e reações diante dos eventos. Portanto, encorajo cada um de vocês a explorar mais sobre os ensinamentos estoicos e considerar como podem aplicar esses princípios em suas vidas diárias. Descubra mais insights sobre como integrar a filosofia estoica na sua jornada de autodescoberta. Clique no link fixado abaixo para acessar um e-book excepcional que proporcionará uma visão mais profunda e prática sobre esse tema enriquecedor. Elevar-se está ao seu alcance, então não perca a oportunidade de transformar sua perspectiva e encontrar uma nova luz para enfrentar a vida. Agradeço a todos por acompanharem este vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais reflexões inspiradoras. Até a próxima, e que sua jornada seja repleta de sabedoria estoica e autodescoberta.